Olá, pessoal! Hoje o nosso vídeo vai ser sobre a postagem dos estágios alternativos que foram disponibilizados agora nesse período de pandemia. Tá? Então, você que precisa fazer a postagem lá nas disciplinas, a postagem referente, por exemplo, à educação infantil, ao ensino fundamental, que são entrevistas, ou ao do orientador e do gestor educacional, que são palestras que você precisa assistir. Então, esse vídeo é para explicar a você como fazer essa postagem, como organizar esse material para poder postar e onde que ele está disponibilizado caso você ainda não tenha visualizado ele, ok? Então, eu estou aqui em um ambiente, nós vamos acessar o AVA. Dentro do AVA, nós vamos lá em conteúdos acadêmicos. E em conteúdos acadêmicos, nós temos aqui as minhas comunidades. Aí tem lá a comunidade referente ao seu curso, que é a comunidade PD. Então, nós vamos clicar nessa comunidade, que é lá que eu tenho todas as explicações sobre os estágios. Quando nós acessamos a comunidade do seu curso, automaticamente eu tenho aqui todas as informações que são referentes ao curso de pedagogia, tá? Então tem aqui sobre atividades complementares, tem ali a parte do estágio no setor de estágio curricular, o obrigatório, que tem alguns documentos que precisam ser providenciados, tá? Não é o objetivo desse vídeo aqui, já temos vídeo no canal que fala sobre o passo a passo de como fazer, né, esse preenchimento dos documentos, envio e quais os documentos precisam ser providenciados. E aqui foi disponibilizado agora, nesse ano de 2021, foi disponibilizada essa opção para vocês aqui de atividades alternativas. No ano passado, em 2020, já foi liberado também desde o início da pandemia, ali no mês de abril, se eu não estou enganada, acho que já foi liberado para que os alunos fizessem o estágio nesse formato, porém não tinha esse link aqui dentro da comunidade PT. Foi enviado um e-mail para os alunos e aí, a partir desse e-mail, tinham as instruções. Nesse ano, em 2021, foi disponibilizado aqui, a partir desse semestre, nós estamos no primeiro semestre, foi disponibilizado, então, esse link aqui dentro da comunidade do seu curso, dentro da comunidade PD, para que vocês tenham uma instrução ali de uma forma mais tranquila e todas, né, em um único local. Então, aqui eu tenho as orientações gerais, que é fundamental que você faça a leitura dessas orientações primeiro, mesmo com esse vídeo aqui que eu vou explicar o passo a passo, mas é importante que você faça a leitura dessas instruções aqui, dessas orientações gerais, para você saber como que é, o que tem que ser feito, como que tem que ser postado, né? Então, as informações estão aqui. E aqui eu tenho individual, para cada estágio, eu tenho um link separado. Então, eu tenho aqui do ensino fundamental, da educação infantil, gestão em ambiente, primeiro é esse, né? Supervisão escolar e depois gestão em ambiente escolar e não escolar, tá? Então eu tenho aqui uma opção, né? Um link para cada um com todas as explicações, com tudo o que você precisa fazer para realizar essa postagem, tá? Eu vou abrir aqui um para poder mostrar para vocês, mas aí eu já estou com eles prontos, né? Até para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Mas eu vou abrir um só para vocês terem essa percepção, ter essa noção de como que vai aparecer aqui para quem ainda não tiver acessado essa opção, tá bom? Eu vou clicar aqui no da educação do ensino fundamental. Então, quando eu abro lá o meu arquivo referente ao ensino fundamental, as orientações, vai abrir para mim um arquivo como esse aqui, com todo o roteiro ali que vocês precisam seguir, com todas as regras, né? Tudo certinho. Eu vou rolar a barrinha de rolagem para poder ir mostrando, ó. Então, tem aqui como fazer a entrevista, tem as instruções. Então, tem todas as orientações. Tem aqui o roteiro para vocês poderem seguir. Aqui. Tem lá o encerramento, como que deve acontecer esse encerramento. Tá? Então, ó, como fazer esse relatório, tem inclusive exemplo aqui, ó, tem formatação que vocês precisam seguir. Aí aqui nós temos ó, o exemplo, né, de como que deve ser feito a estruturação do seu trabalho, tá? Como que deve ser feita a estruturação do seu relatório. Então aqui tem o exemplo bem certinho, igual eu falei, eu já tenho um pronto ali para poder mostrar para vocês, mas aqui tem exatamente como deve ser estruturado aí essa questão da postagem, né? A organização para que vocês possam fazer a postagem dessa entrevista. Mais aqui embaixo, eu tenho o que eu preciso, né? Como que tem que ser. Ó. Então, eu tenho aqui o relatório da entrevista. Então, esse é o cabeçalho da minha entrevista, né? O cabeçalho aqui do meu relatório da entrevista. Tem que constar todas essas informações. Então, você pode abrir lá no Microsoft Word, pode copiar. Esse cabeçalho aqui
Nós temos um vídeo aqui no canal que mostra como printar a tela, né? Como você tira um print da tela, como você faz um recorte de uma determinada área. Então, se você quiser fazer o recorte dessa área aqui para poder colocar lá no seu documento do Word, pode, mas não é obrigatório, tá? O que é obrigatório é esse cabeçalho, tem que constar relatório da entrevista, o seu nome, exatamente do jeito que está aqui. Então, você vai redigitar isso daqui, no caso lá no Microsoft Word, tá? Aqui ele é editável também, ó. Então, se você clicar aqui, ele vai ser, no caso, ele disponibiliza ali a possibilidade para que você faça a sua digitação. Então, você pode começar a fazer por aqui o cabeçalho e depois seguir fazendo a estruturação do texto. Porque a parte do texto, ela é um pouco maior, né? Acredito eu aí que vai dar algumas páginas a sua entrevista, então não vai dar para você colocar aqui nesse espaço que tem, tá? Mas essa parte do cabeçalho, se você quiser, ela é editável. Mas o que eu aconselho é, abre um arquivo lá no Microsoft Word, cria esse cabeçalho por lá e já vai fazendo relatório de entrevista, nome do aluno, já coloca o seu nome, seu RA, o seu polo e assim vai, tá? Aí aqui embaixo, depois dessa parte, eu tenho a ficha de coordenadoria de estágio, que é a capa. Isso aqui é obrigatório, tá? Eu tenho que colocar isso aqui junto com a minha entrevista. Então, primeiro vem essa capa e depois vem o meu relatório. A capa também tem que ser exatamente nesse formato que está aqui. Então, ela é editável, ó, se eu clicar aqui dentro, eu consigo digitar, tá vendo? Então, essa daqui é interessante você digitar já direto. Depois que você fez a digitação, vai ter que imprimir, porque tem que ter a sua assinatura, tá? Todos os estágios têm que ter a assinatura do aluno, então é obrigatório que você faça a impressão e que depois você escaneie essa página aqui novamente para juntar então com o seu relatório. Se você quiser imprimir e preencher à mão, também não tem problema, tá? Então, se você preferir imprimir a folha direto e já fazer todo o preenchimento ali à mão, assinar e depois escanear, não tem problema. Ou você pode preencher, imprime, assina e depois escaneia, tá? Então, fica realmente ali a seu critério. E aqui embaixo tem que constar do jeitinho que tá aqui, tá? Então, aqui é só a informação do que é, tá? Então, essa ficha, você não vai mexer nada nela. Do jeitinho que ela tá aqui, você vai preencher ou aqui pelo computador ou vai fazer a impressão e preencher à mão. Tanto faz. Tá? Mas como eu falei para vocês, eu tenho já um modelo que já eu vou chegar lá nele. Eu vou abrir uma outra opção que tem aqui, porque o da educação infantil e do fundamental é exatamente a mesma instrução. A diferença é que no da educação infantil você vai escolher um professor da educação infantil para fazer a sua entrevista. No do fundamental, você vai escolher um professor da educação fundamental, do ensino fundamental para fazer a sua entrevista. É só essa a diferença, o restante é tudo exatamente da mesma forma. E aí nós temos os outros dois estágios que são em formas de palestra. Então, eu vou abrir aqui também o da palestra para poder mostrar para vocês como que aparece, tá bom? Eu vou abrir aqui o de supervisão escolar, orientação educacional, tá? Mas tanto esse quanto o de gestão, ambos são referentes a palestras que estão disponíveis aqui na comunidade que vocês têm que assistir. Então, as orientações referentes às palestras também vão estar todas disponibilizadas aqui no decorrer desse documento. E aí fala aqui para vocês que as palestras, né, que deverão ser assistidas ali para poder depois ser gerado esse relatório, é o orientador educacional na sua prática profissional e o supervisor de ensino na sua prática profissional. Então, são duas palestras, tá? Não adianta assistir só uma e enviar o relatório apenas de uma que não vai ser validado. Tem que ser as duas palestras para você gerar um relatório para cada uma dessas palestras, tá bom? Aqui ele vai explicar, tá tudo certinho, aqui repete, fala que tem 4 palestras, mas é dividida aí para os 2 estágios, tá? Então, fala aqui que você tem que fazer desses 2, referente ao orientador e ao supervisor. E aí tá explicando aqui, depois vocês vão ler isso com calma. Aqui mais abaixo eu tenho a ficha, que é exatamente do mesmo jeito que a ficha da educação infantil, tá? Então, é obrigatório, você pode preencher por aqui, imprimir e assinar, ou imprime, preenche tudo à mão, assina e escaneia ela de novo. Então, primeiro vai vir essa ficha. E na sequência vem o relatório. Então, são 2 palestras, eu tenho que fazer uma para cada uma dessas palestras. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho lá o orientador educacional na sua prática profissional. Aí eu tenho o meu relatório, o orientador educacional na sua prática. Então, tá vendo esses 2 aqui? Tem que ser assinado pelo estagiário. Então, eu tenho que imprimir, ó, assinatura e assinatura. Então, aqui eu tenho que imprimir e tenho que assinar. Aí, o meu relatório, eu posso fazer ele por aqui, ó, também é editável, tá vendo? Eu posso fazer depois imprimir, e aí depois assinar e escanear. Ou eu posso também fazer a impressão disso daqui e fazer esse relatório à mão, escrever à mão. Nesse caso, eu acho mais simples e mais fácil vocês digitarem, tá?
porque é um espacinho pequeno. E aí, às vezes, para escrever à mão acaba ficando um pouquinho complicado. Caso o seu relatório ultrapasse esse espaço, ou você não queira colocar nesse espaço, você pode digitar lá no Microsoft Word, não tem problema, uma folha à parte, ou pode escrever, né, no sulfite ali uma folha à parte, se você não tiver como digitar, e aí você vai anexar junto aqui. Então, no caso, nesse caso, ficaria assim, a ficha, tá, que é obrigatória, então teria que ter essa ficha. Aí, na sequência, essa daqui do relatório toda preenchida também. Aí, esse espaço aqui você vai deixar vazio e você vai colocar, ou você começa a escrever nesse espaço e dá continuidade depois na outra folha, ou eu deixaria o espaço vazio e aí você vai anexar, após esse documento aqui, a folha onde você fez o seu relatório, ou onde você concluiu o seu relatório, tá? Dessa palestra. Aí eu tenho aqui a segunda palestra. Isso aqui é tudo um estágio só, tá? Então, eu tenho aqui a segunda palestra, o supervisor. É a mesma coisa, eu tenho a ficha e eu tenho o relatório. Mesmo caso, não vou conseguir escrever nesse pedacinho aqui, não tem problema, posso fazer isso aqui lá no Word digitado, faço a impressão, depois escaneio junto, enfim, não tem problema algum, tá? Só é importante que tem que aparecer aqui na sequência. Então, eu coloco primeiro a capa, depois o relatório e depois o relatório extra. Vamos pensar assim, né? Se você não tiver escrito nesse pedacinho aqui, depois você coloca na sequência ali o relatório extra, está bem? Aí, igual eu falei para vocês, então agora eu vou mostrar, eu já tenho aqui 2 prontos, eu vou mostrar para vocês terem uma percepção, e aí nós vamos lá no ambiente para fazer a postagem, tá bom? Então, aqui eu estou com o relatório já preenchido, tá? Esse aqui é o da educação infantil, e aí aqui nós temos foi tudo digitado, feito o processo de digitação. Aqui está sem assinar, claro, mas só repetindo, tem que escanear e assinar, tá? Para poder colocar aqui junto certinho. Essa seria aqui, então, a minha capa, tá vendo a ficha, que é a capa. E aí, na sequência, eu tenho o relatório, tá vendo? Nesse caso aqui, o aluno não colocou aquele cabeçalho, então não tem problema nenhum. Aqui eu tenho todas as informações, principalmente essas informações gerais aqui. Isso aqui é obrigatório, não é opcional, tá? É obrigatório, tem que ter todas essas informações aqui, senão é devolvido, né, o seu estágio. E aqui, nesse caso desse aluno, ele escreveu a palavra introdução. Fica a critério, não é obrigatório, lá naquele exemplo não está escrito, mas é uma questão de cada aluno, né, de forma de organização ali de cada um dos alunos. E aí, se você quiser, você pode fazer uma breve introdução, escrevendo mesmo a palavra introdução, se não só fazer a introdução sem a escrita da palavra introdução, e aí você vai fazer a separação por eixos, tá? Igual ela fala, tem que ter essa organização, eixo 1, aí depois a gente vai, aqui o aluno, né, escreveu tudo referente ao eixo 1, depois o eixo 2, e assim vai na sequência. Ah, tem que ser tudo isso daqui? Não, isso aqui é um relatório realmente que um aluno fez, que já está pronto, já foi até inclusive enviado, corrigido, né, então já está aqui ok, e ele escreveu bastante, mas não é obrigatório, tá? Você tem que relatar lá como foi a sua entrevista. Aí aqui a gente tem o eixo 3, e por final, encerramento da entrevista. Ó. Então, finaliza desse jeito aqui, tá? A separação é feita dessa forma. A formatação aqui, no caso, o aluno optou em não colocar parágrafos, enfim, fica a critério, ou colocou um parágrafo pequenininho ali, né? Então, fica a critério. Formatação é formatação geral, tá? Normas ABNT, para quem utiliza, a gente tem um vídeo aqui no canal também que mostra essa formataçãozinha básica, tá? Que se eu não estou enganada, é uma playlist, né? Que vai estar lá com o nome de normas ABNT ou regras normas ABNT, série normas ABNT, alguma coisa assim. Mas aí explica certinho para vocês como fazer essa formataçãozinha básica, tá? Que é justificada, com espaçamento entre linhas, um tamanho específico que já é solicitado lá na hora que você vai fazer a leitura, né? Então tem toda a explicação ali certinha de como tem que ser essa configuração, tamanho de letra, modelo de letra. Tá? Então você vai fazer essa digitação aqui, ó, diretamente no Microsoft Word e vai ter essa estrutura aqui para você poder mandar, tá? O do relatório referente à palestra é um pouquinho diferente, mas você pode seguir mais ou menos a mesma estrutura. Eu vou abrir um pronto aqui também para vocês poderem visualizar. Então, eu tenho lá a ficha de coordenadoria de estágio, capa, né, do mesmo jeito, igual eu falei, tá aqui, ó, essa é sobre o gestor educacional. Mais aqui embaixo, eu tenho o relatório de palestra, então tá aqui, tá vendo lá, espaço para digitar o seu relatório, caso você vá digitar por aqui, se não, aí aqui teria que ter o relatório em uma outra folha. Aqui eu tenho a ficha de coordenadoria do pedagogo, que são as duas palestras referentes ao mesmo estágio, tá? E aí aqui eu tenho também
o relatório, mesma coisa, e aqui o espaço para vocês poderem escrever. Então, nesse caso aqui, são 2 fichas e 2 relatórios para um estágio. Então, esse aqui seria o estágio referente ao pedagogo, que ele é liberado para você lá no seu 5º semestre. Aí as outras 2 palestras, elas são para o 6º semestre, que é como se fosse trabalhar com ambientes escolares e não escolares. Também vai ser esse mesmo procedimento aqui. 2 capas e 2 relatórios, tá? É um para cada uma dessas palestras, tá bem? Aí nós vamos acessar lá agora para a gente poder ver onde eu tenho essas palestras e como elas estão divididas. E aí depois a gente vai para o ambiente para postar. Aqui no mesmo local, na mesma comunidade PD, eu estou aqui na coordenadoria, que é onde nós entramos naquele primeiro momento, para ver aqui os links com as explicações. E se eu for rolando a barrinha de rolagem mais abaixo aqui um pouquinho, ó, eu tenho lá a coordenadoria de educação. E mais aqui embaixo, vou descer um pouquinho, a gente tem aqui a opção, ó, tá vendo? Ó, palestras de estágios, que são as palestras que vocês vão ter que estar assistindo. E aí aqui tá bem organizadinho. Eu tenho lá, tá vendo, ó? Vídeo 1, o supervisor, vídeo 2, o supervisor, vídeo 3, o supervisor e vídeo 4, o supervisor. Aí eu vou lá, aí eu tenho os slides referente a essa mesma palestra, para poder facilitar ali na hora de eu fazer o meu resumo crítico, né? Na hora de fazer recapitular alguns pontos, então eu tenho aqui os slides. E aí eu tenho lá também na sequência da outra palestra, vídeo 1, 2, 3 e 4, e os slides. Então, aqui segue muito assim o mesmo padrão que vocês têm para as aulas. São vídeos curtos, de mais ou menos 15 minutos, que vão somar aqui 1 hora de palestra para a primeira palestra e 1 hora de palestra para a segunda palestra. Aí, se vocês rolarem mais um pouquinho, a gente tem sobre o gestor. Então, está no mesmo local. Esse aqui é o estágio do 6º semestre. Então, tem lá a 1, a 2, a 3 e a 4 sobre o gestor, a 1, a 2, a 3 e a 4 sobre o pedagogo, tá? E também eu tenho aqui a parte dos slides. Então, tudo aqui na comunidade PD, tanto as explicações para fazer o estágio, quanto as próprias palestras ali para vocês assistirem, tá ok? Aí agora nós vamos para a parte da postagem. Uma vez que eu já entendi onde eu tenho o conteúdo que eu preciso trabalhar, como fazer esse conteúdo, como organizar, terminei, tá pronto. Agora eu vou lá para fazer a postagem, então, dentro do nosso ambiente, tá? Então, com o nosso ambiente aberto, para realizar a postagem, nós vamos clicar aqui, ó, em trabalhos acadêmicos, estágio, fim e práticas. Aí, aqui dentro desse link, nós temos disponíveis ali as opções para fazer a entrega do projeto, né? No caso, a partir do momento que você começa a ter estágio, você também começa a ter os seus projetos para você poder fazer a entrega, que são os projetos de práticas pedagógicas. Tá? Então, no caso aqui, para fazer a entrega, eu iria aqui na práticas, né? Para poder fazer a entrega do trabalho. E para mim trabalhar com a questão do estágio, eu venho aqui, ó, visualizar disciplinas de estágio. Eu vou clicar aqui. Automaticamente abre aqui para nós toda a parte, né, de entrega de estágios. Ó. Então, no caso desse ambiente que eu estou, eu tenho todas as entregas liberadas aqui, tá? Eu tenho lá a entrega, por exemplo, do primeiro, que é a orientação na infância, o fundamental, orientação educacional, né? E ambientes escolares e não escolares. Então, eu tenho tudo aqui liberado, inclusive o último estágio, que é referente às 300 horas, que é a disciplina mesmo de estágio. Nós vamos ter um vídeo separado só para explicar sobre isso daqui, tá? Que senão isso aqui fica muito longo, muito extenso. Então, nós vamos ter um vídeo separado aqui no canal, só para falar sobre essa parte aqui para vocês, tá bom? No nosso caso aqui, eu tenho, por exemplo, lá orientação e práticas em projetos na infância. Eu vou mostrar primeiro, né, quando eu não fiz a entrega ainda. Então, eu vou clicar aqui nesse aqui que eu sei que não foi feita a entrega ainda. Então, eu vou clicar nele. E aí, automaticamente aparece aqui para você, orientação e supervisão escolar e orientação educacional, entrega 1 de 8, e o período iniciou dia 2 do mês de março e vai até o dia 8 agora de junho, tá? Então, daqui uns dias termina o prazo para fazer a postagem. E aí, eu tenho aqui a opção fazer entrega. Então, como que é eu fazer essa entrega? É eu anexar aquele arquivo que eu já organizei. Eu vou clicar aqui para poder mostrar, eu vou clicar aqui em fazer a entrega. Ele pede um nome, então eu vou colocar aqui orientação. Por exemplo, tá? Daí seria o nome completo ali, orientação, supervisão e orientação escolar, né? Então seria tudo bem completinho ali para ficar mais fácil para você localizar, mas eu não vou enviar, então eu só vou simular aqui, eu vou cancelar, então eu vou deixar só como orientação. Aqui eu vou lá para anexar o meu arquivo.
E aqui eu vou buscar ele, né? Vai abrir lá o meu computador e eu vou buscar onde eu salvei esse arquivo, onde eu tenho esse arquivo armazenado. No meu caso aqui, tá vendo? Eu tenho, tá tudo organizadinho, já cada um dos nomes ali para ficar mais fácil. Então eu tenho lá, capa, ficha, CIE, supervisão, orientação, então já tá tudo ok, já tudo certinho. Eu vou selecionar ele e vou dar um abrir. Aparece aqui para nós, né, já com o nome que você colocou. É importante que você se atente a esse detalhe aqui dos 35 MB na hora que você for escanear ou pedir para alguém fazer esse processo de escanear para você, tá? Ou você vai fazer pelo celular, tá? Tem que ser tudo em um único documento, ele não aceita enviar mais de um arquivo e tem que ter no máximo 35 MB, então não pode escanear com uma resolução muito alta, tá bom? Tem que fazer o teste ali para ver. Terminou de fazer o seu scanner, ficou com uma resolução, sei lá, 300, 200, 50, você não vai conseguir anexar esse arquivo, tá? Então, é até 35. Então, qualquer valor abaixo de 35 ou 35 eu consigo. Acima disso, você vai ter problema e não vai conseguir anexar, vai ter que fazer esse processo de escanear de novo, tá bom? Então, já é bom escanear ali com a média de resolução 72, que é o mais aconselhado, mas se ficar muito ruim a leitura, aí faz com 100, 120. Aqui no Polo a gente costuma escanear no máximo, dependendo do tamanho que é, porque tudo depende de quantidade de folhas, né? Então a gente costuma escanear assim com o máximo de resolução 150 para essa finalidade, é entre 72 e 150 dpi ali de resolução na hora de escanear, tá bom? Então observe esse detalhe ali, porque às vezes você acaba perdendo tempo e não consegue fazer a sua postagem por questão de tamanho de arquivo, tá? Feito esse processo aqui, eu tendo lá já anexado meu arquivo, eu posso simplesmente clicar aqui no salvar, que ele já é feito o processo de anexar. Eu vou abrir um que já foi enviado ali para vocês visualizarem como que aparece, né? Mas aí você clicou no salvar, ele já vai fazer essa parte de enviar e vai aguardar a correção do professor, tá bom? Eu vou cancelar aqui, porque igual eu falei, eu só iria simular. Aí agora eu vou visualizar como que ele vai aparecer quando eu já entreguei, tá? Então, quando eu já fiz o processo de envio desse documento. Eu vou pegar um aqui que já foi enviado, vou pegar aqui o das práticas aqui na orientação fundamental. Tá vendo, ó? É um que já foi feito o processo de envio e já foi feita a correção. Então, nesse caso aqui, ó, a aluna já entregou, então já está aqui, né, Maria, ensino fundamental, a data que foi feita essa entrega, e esse trabalho já está com o status de aceito. Às vezes vai estar com o status aqui, aguardando correção, ou o status recusado. Tá? Então, se for recusado, você vai entrar aqui no comentário do professor, vai entender o porquê que foi recusado, o que ele está falando, que você tem que corrigir. Tá vendo? Ó, esse aqui permite para você 4 entregas. Então, eu posso fazer mais uma entrega ainda sem problema nenhum. Eu corrijo, faço lá as correções que o professor fez de instrução e eu venho aqui e faço a postagem novamente, tá bom? Então, não precisa se preocupar que foi recusado, mas não está reprovado ali no estágio. É só corrigir e mandar ele novamente, ok? Se não tiver sido feita a parte de correção ainda, igual eu falei, vai aparecer assim, aguardando correção, tá? Daí é só você fazendo o processo de acompanhamento que ele vai estar fazendo ali a questão ainda de aguardar que o professor faça essa correção, que ele tem, né, todo um período ali para poder corrigir, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho aí como que funciona, então, como que é feita essa postagem. Todos são iguais, não tem diferença, tá? Tanto orientação quanto o fundamental, o educacional, o ambiente escolar e não escolar, todos é a mesma forma de postagem. Até das 300 horas aqui, igual eu falei, eu vou fazer um vídeo separado para não ficar muito extenso, mas a forma de postar é a mesma. O que vai mudar é o conteúdo, o formato que você vai trabalhar com o conteúdo, tá bom? Então fiquem atentos e atentas aí a essa questão das fichas, capa, para poder não ter trabalho devolvido e vai acompanhando, assim que tiver sido feita a correção, observa se já está como aceito, ok. Não foi aceito, faz a correção e faz a postagem novamente, faz o acompanhamento novamente, tá bom? Até a próxima!